Boa tarde, Belo Horizonte. Boa tarde super especial, norte de Minas, ao Vale do Jequitinhonha. É sempre muito bom ter você aqui na tela da Band. 23ª rodada do Brasileirão. Equipes mineiras têm desfalques importantes para o final de semana. O Cruzeiro vai à Vila Belmiro e tem o Santos. O Atlético volta à Arena do Jacaré e recebe o Bahia. O América amanhã tem o Avaí. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Felipe Ribeiro, Romero Carvalho, Frederico Jota. Então vamos lá, vamos conferir a rodada para os mineiros. Futebol mineiro, que fase. 2 na zona de rebaixamento, Atlético e América. 1 na 12ª posição, o Cruzeiro. Na última rodada, os 3 perderam. Dá para imaginar como estão as torcidas por aqui? O Cruzeiro, depois da derrota para o Fluminense no Parque do Sabiá e Uberlândia, nem voltou a Belo Horizonte. Foi direto para São Paulo. Tem o Santos na Vila Belmiro. Emerson Ávila, o técnico que substitui o Joel Santana, vai para o seu 3º jogo e ainda não conseguiu vencer. O time tem no Meia Montijo o seu salvador em muitos jogos, mas nem sempre é possível mudar um placar, como aconteceu diante do tricolor carioca. E o Galo? O Atlético engrena, vence, quando todo mundo pensa, é agora, vai deixar a zona de rebaixamento. Aí começam as derrotas novamente e tudo vai ficando sem explicação. Tá bom, agora o jogo é em casa, contra o Bahia. Será que vai? A gente sabe, até pelo momento do time na competição, eu acho que a cobrança é muito grande e quem tiver entre os 11 tem que fazer de tudo ali para ajudar, para correr, marcar, porque assim o torcedor vai estar do nosso lado. Tem que mostrar empenho, determinação a todo momento. Lógico, assim, no caso de eu ter uma certa idade, uma experiência também, eu acho que ajuda um pouco, entendeu? Mas a cobrança não queira que não vai ser para mim também, vai ser para todos nós, entendeu? Acho que estamos juntos e a situação aí, quando ganha, ganha todo mundo, e quando perde, perde todo mundo. E nós estamos numa situação que a gente não pode mais perder, né? E por aqui ainda tem o Lanterna, o América. Essa história está difícil de mudar. O time consegue vencer e convencer diante de uma equipe que está na ponta do campeonato, como foi o caso do Vasco. E aí vai jogar contra o Inter em Porto Alegre e leva 3 gols em 13 minutos. Um placar final de 4-2 para os gaúchos. Vai explicar. Agora é o Avaí na Arena do Jacaré. Só resta ao torcedor mineiro acreditar que tudo vai ser diferente. Será? A gente só vai poder responder isso na segunda-feira, né, galera? Que tá difícil, tá? E olha só o recado da Deva. 10 anos para você. Anos atuando no mercado brasileiro de caminhões, a Deva Veículos é responsável pela venda de 12% da produção total da montadora Iveco, com revendas nas cidades de Belo Horizonte, Betim, Pouso Alegre, Juiz de Fora, Montes Claros, Patos de Minas e brevemente em Muriaé. A Deva conta com mais de 30 vendedores para atender cerca de 750 cidades no estado de Minas Gerais. Profissionais experientes e treinados para melhor atender todas as necessidades do cliente Iveco, com atuação no ramo de mineração, transporte rodoviário, construção pesada, entregas, canavieiro e escolar. A Deva conta com mais de 30 vendedores para atender cerca de 750 cidades no estado de Minas Gerais. Profissionais experientes e treinados para melhor atender todas as necessidades do cliente Iveco. A Deva é considerada hoje em dia a maior concessionária Iveco do Brasil. Deva Veículos, há 10 anos, sempre ao seu lado. Deva, 10 anos, a maior concessionária Iveco do Brasil. Um abração para a galera da Deva. Olha só, Felipe, a gente mostrou ali mais ou menos a situação do futebol mineiro e a gente pergunta, né? Será que vai mudar nessa rodada? É difícil, né? Falar o quê de uma campanha tão ridícula igual que os times mineiros têm feito nesse Campeonato Brasileiro, né? A América ali agonizando na zona de rebaixamento, o Atlético lutando para sair, o Cruzeiro lutando para não entrar, né? Eu até cobro sempre muito mais, Dimara, de Atlético e Cruzeiro, sabe? Porque o investimento, o orçamento, os recursos são muito maiores do que em termos do América. Então deveria estar fazendo uma campanha bem melhor pelo que é investido, pela qualidade que tem em seus centros de treinamento, organização de clube. Agora, dentro de campo isso não aparece. O Cruzeiro, muita gente acha que está numa situação tranquila, mas não está. O Cruzeiro, hoje, em aproveitamento, ele já é o 14º colocado. Sendo que Grêmio e o Santos têm jogos a menos do que o Cruzeiro. Pode terminar a rodada até em 15º, a 4 pontos da zona de rebaixamento,
E o Zezé Perrella vem em entrevista para o site Super Esportes falar que muda até de nome se o Cruzeiro cair. O momento não é para isso, não é para poder ficar debochando da situação não, porque é um momento muito complicado. E mais do que isso, né, Romero, quando a gente diz assim, olha, o Cruzeiro hoje tem que ter uma preocupação muito maior com a parte de baixo da tabela do que querer chegar numa vaga de Libertadores, porque a realidade é bem outra, né? Eu falava isso aqui quarta-feira com o Flávio, né, a gente conversando, porque o cenário é muito otimista mesmo, é igual eleição, quando tem um candidato que está numa curva ascendente e outro que está na curva descendente, né, por aproveitamento. O Cruzeiro é um que se mostra numa curva descendente muito preocupante. Na verdade, se não fosse aquele bom início do Papai Joel Santana, o Cruzeiro já estaria em posição pior nesse campeonato brasileiro. Bom início de resultado. Porque bom início de resultado, péssimo, né? Só de resultado mesmo, porque ele teve um início com o Cuca horroroso, uma fase inicial do Joel que ele conseguiu bons resultados, assim, a gente sabe, sempre no limite, 1-0, 2-1, jogos em que o Cruzeiro não convenceu, e às vezes até ganhou de 3 e não convenceu, e depois já amargou maus resultados. Ou seja, se não fosse aquele bom aproveitamento, o Cruzeiro já poderia estar numa situação pior. E o elenco não mostra muitas alternativas. Não tem ataque, não tem laterais, o meio-campo é muito previsível, só tem o Montijo e o Fábio. O que fazer com esses 3 times, Fred? Na verdade, é o que deveria ter sido feito, né, Edmara? Agora que a vaca já foi pro Se a gente for ver, né, todo mundo fala que o planejamento é esse, que fizemos contratações certas, mas tem 3 times desfacelados. O América fez um time no meio do campeonato, o Atlético mudou de treinador, chegando jogador, saindo jogador, e o Cruzeiro é outro time, né? O Cruzeiro perdeu toda o seu time, perdeu o jogador de zaga, não tem mais ataque. Então, quer dizer, era um campeonato brasileiro de pontos corridos, não é a primeira vez que está acontecendo, né? Já tem um bom tempo. Então, todos os dirigentes já deveriam saber como que é feito, como é que é o planejamento para evitar um time, no momento, tem 3 times quase que em formação. Então, é muito difícil de conseguir mudar um cenário já no segundo turno, né, com tantas mudanças como aconteceram no ano com os 3 times mineiros. Bom, e o Emerson Ávila, que vai para o seu 3º jogo no comando do Cruzeiro e ainda não venceu. Tem desfalques para enfrentar o Santos e vai ter que mudar a equipe. Isso é rotina nesse Brasileirão. O Cruzeiro terá contra o Santos, neste sábado, novamente um número considerável de desfalques. Marquinhos Paraná suspenso, Charles e Keirson, por força de contrato, não podem jogar, já que estão emprestados pelo Santos. Além de Wellington Paulista, Diego Renan e Vitor, que continuam lesionados. Diante de tantas baixas, o técnico Emerson Ávila diz que seguirá apostando em garotos da base. Nos últimos 3 jogos do Cruzeiro, já foram testados os jovens Gil Bahia, Bruninho, Gabriel Araújo, Seba e Elber, além do goleiro Rafael. Emerson Ávila sabe que o momento não é o mais propício para lançar os garotos, mas confirmou que continuará apostando nos jovens atletas. Já o meia Gilberto e o atacante Ortigosa voltam a ser opções. Por enquanto, o clássico contra o América está confirmado para o dia 18, às 6 da noite, na Arena do Jacaré, em 7 Lagoas. Mas a diretoria garante que o Cruzeiro vai voltar a jogar em Uberlândia e também em Ipatinga. O clube tem prazo de 10 dias para definir o local antes de cada partida e vai ouvir sempre os jogadores para tomar uma decisão. No momento, por oferecer boa arrecadação e ainda pelo fato do gramado do Parque do Sabiá ser apontado como o melhor do estado, a opção número 1 é por Uberlândia. Só que o Cruzeiro enfrenta na cidade o problema de jogar como visitante, porque clubes do Rio e São Paulo se sentem em casa como mandantes e não como visitantes. O Cruzeiro vai enfrentar ainda como mandante Vasco, São Paulo, Atlético Goianiense, Corinthians, Internacional, Atlético Paranaense e Atlético. É bom mesmo ouvir os jogadores, porque depois não tem aquelas, né, entrevistinhas depois do jogo. Gente, o gramado é horrível, a gente não queria jogar aqui, porque agora quem vai definir são eles, né? Bom, e esse tempo que não para de mudar, hein, gente? Tá difícil. Não dá para saber se é melhor sair de casa com uma blusa, se leva para usar mais tarde, ou se vai esquentar.
Mas o que todo mundo sabe é que na Netshoes o clima é sempre de economia. Por isso, se eu fosse você, entrava agora mesmo na netshoes.com.br e aproveitava a promoção das jaquetas exclusivas do Cruzeiro. Modelos masculino e feminino por apenas R$ 79,90. E você ainda pode parcelar o valor em até 4 vezes de R$ 19,98 no seu cartão. E o frete é grátis para todo o Brasil. As jaquetas do Cruzeiro são super bonitas, têm bom caimento e são perfeitas para aqueles dias, né, dessa temperatura mais amena. Então não perde tempo. Entra na netshoes.com.br e garanta a sua jaqueta exclusiva do Cruzeiro, que a Netshoes vai entregar aí na sua casa em 48 horas. Netshoes, sem limites entre você e o esporte. Olha só, não tem o Fábio, né? O Fábio está retornando a Belo Horizonte, vai realizar alguns exames, acabou vetado para essa partida. O Emerson Ávila definiu, vamos dizer assim, uma equipe bem ofensiva, que só tem o Fabrício como volante, o Gilberto como segundo volante. Ele completa com o Rosner e Montijo no meio e tem o Ortigosa e o Bobô no ataque. Né? O Leandro Guerreiro assume uma das laterais. Ou seja, ele colocou todo mundo que tinha disposição. Todo mundo, né, à disposição, né? Isso é que é preocupante. Eu até conversava fora do ar, de Mara, com o Guto Rabelo, sobre essa questão de um time muito ofensivo. E concordo com ele de que para você jogar contra um time que ataca muito, como é o do Santos, talvez você não possa ficar esperando demais. Você tem que atacá-lo também. Né? Mas, por outro lado, eu acho que fica um time muito sem pegada no meio de campo. A gente vê que sempre que o Roger está ali, né, nesse meio do Cruzeiro, fica sem poder nenhum de marcação. Ainda tem o Gilberto, que não é um especialista. Em todo caso, sabe fechar ali o espaço porque joga na lateral esquerda. E só o Fabrício como volante para uma zaga que a gente sabe que ainda não se firmou. Então, é um jogo complicado, meio arriscado essa postura do Emerson Ávila, mas a situação pede que o Cruzeiro vença, né? Então, está apostando nessa ofensividade e num ataque que não tem tanta expressão assim. Em que pese, né, Romero, o fato do Santos também está muito desfalcado, né? Está sem 8 jogadores, mas dentro da Vila é sempre um compromisso complicado enfrentar o Santos. Sem dúvida. A Vila Belmiro ela é um estádio que não é muito acolhedor para o visitante, mas o Santos vem, além de desfalcado, ainda muito inconstante. O Muricy Ramalho ainda não achou esse time depois da conquista da Libertadores. O Santos ainda não tem uma maneira de jogar. Não sabe se está jogando o Campeonato Brasileiro, se está se preparando para o Mundial. Eu acho que não está fazendo nenhuma das duas coisas. Ou coisas. então não está fazendo nada disso, ainda está tentando achar realmente uma forma de ter de novo aquele equilíbrio, bem do Muricy, né? Ele vive um problema dentro do Santos, que é um time que tem uma vocação ofensiva e ele não é um técnico que tem essa vocação. A gente viveu isso um pouco aqui no Cruzeiro, mas é óbvio ali numa escala um pouco diferente. Agora, esse time do Cruzeiro, eu não acredito tanto nesse esquema, não só pelo fato de só ter o Fabrício no meio. Pelo fato desses 3 jogadores, só o Fabrício está numa boa fase. Gilberto vive um péssimo momento, Roger idem. Mais uma vez eu vejo o Montijo sobrecarregado nesse meio campo do Cruzeiro. E eu fico preocupada, Fred, como é que eles vão dividir esse espaço, né? O Roger, o Montijo, né? Eles vão falar o quê? Pra lá, você vai pra lá, agora sou eu e o Gilberto. Não, agora vou eu. Né? Como é que eles vão dividir esse espaço? E outra coisa, quantas vezes essa formação jogou junto? Até em treinamento. Nenhuma. Né? É muito Teve complicado. um treinamento hoje com essa formação. E por mais que o Santos esteja desfalcado, o ataque tem o Neymar e tem o Borges. Só isso, galera. O Borges fez praticamente um gol por jogo no campeonato e o Neymar é o Neymar. Tanto que a opção por usar o Leandro Guerreiro no lateral é exatamente para tentar dar um pouquinho mais de força na marcação ali. Eu acho preocupante. Falta de entrosamento, um ataque, concordo com o Felipe, pouco expressivo, né? O Bobô acabou de chegar, o Ortigosa ainda não chegou, na verdade. Eu acho que, mais uma vez, o Motilli vai ter que carregar o time na... atacantes, com o Allan Kardec também. Exatamente. Mas né? ele está dentro de casa. Na verdade, o Leandro Guerreiro vai talvez fazer esse papel ali do terceiro zagueiro como disfarçado. Ele fazia no Botafogo. E lembrando que o Fabrício, o único volante de origem, é o volante exatamente que sai mais pro jogo. Então a marcação vai ficar um pouquinho... que sai mais, né? Meio complicado. Bom, agora só resta torcer, né? Time definido. Fica ligadinho aí. Eu volto daqui a pouco com o Atlético. Nós vamos falar mais. Não sai daí, olho no Minas Esporte, olho na Band.